Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a atualização e os estudos das ações que eu entendo ser interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar o seu like para o YouTube poder recomendar aí o conteúdo, né, jogar para mais pessoas, beleza? Bom, pessoal, voltando aí depois de 2 dias meio off, né? Na quinta-feira, feriado. E na sexta-feira acabei não postando o vídeo de fechamento ali para vocês, porque fiquei sem internet, tá? Então fiquei sem internet, na verdade, desde quinta-feira até sexta-feira, 10 horas da noite. Beleza? Mas, graças a Deus, voltou. Tudo bem? Bom, pessoal, estudando, cara, esse final de semana... confesso que não achei nada interessante para iniciar a operação, pelo menos no início de semana já, tá? Não achei nada interessante, movimento de realização, maioria dos papéis longe da média móvel de 9 no gráfico semanal, então não consegui achar nada que faça sentido dentro da minha estratégia. Tá? Então vou para essa semana mais conservador, acreditando aí numa semana que seja uma semana um pouco mais travada por aqui, olha. Tá nessa região aqui do 155, a faixa ali do 152.800, quem sabe, tá? Não estou acreditando que nós já podemos ter a renovação de máxima a partir daqui, mesmo que a gente perceba que o Bovespa chegue, né? Chegue não, mas que ele chegou aqui na região demarcada, que era o primeiro ponto de trava, olha, que é essa região de 153.300, mas não acredito que ele já volte para renovar a máxima nesse momento, tá? Acredito que a gente fique aí uma semana um pouco mais travada ainda, quem sabe um processo de reacumulação aqui próximo dessa zona, tá? Demarcada aqui em cinza. Ok? Mas correção normal, correção super dentro da tendência de alta, né? Não teve nenhum movimento muito forte de baixo, nenhuma barra muito agressiva, movimento normal. Levando isso lá para o gráfico semanal, se a gente olha o gráfico aí, a média, né, do gráfico aqui semanal, a gente já vai perceber, olha, a diferença. Acho que eu cheguei a comentar com vocês isso na semana passada também, do radar de swing trade, tá? Então a gente vê essa distância entre a média móvel de 9 com o preço atual do Ibovespa, a gente vê uma certa distância entre elas, tá? Podendo nos indicar mais provável um movimento aqui mais lateral, né? Reacumulação, que seria corrigir esse último impulso que a gente passou 23 pregões consecutivos subindo e subindo forte. E é fácil até de tirar de exemplo, tá, pessoal? Não fica nem muito difícil da gente entender isso. Se eu tiro o zoom aqui para trás, olha, todas as vezes em que o preço se afasta da média móvel de 9, entra uma correção, olha. Então se afasta da média móvel de 9 aqui, olha, entra a correção. Se afasta da média móvel de 9, entra a correção. Aqui não chegou a se afastar muito, né? Aqui um pouco, olha, aí entrou correção. Mais recentemente aqui, olha, e aí entrou correção. E agora novamente nós estamos aqui, olha, olhando para esse cenário todo para trás, fazendo essa leitura, o que é mais provável? Que a gente tenha um movimento mais morno aqui, um reajuste de preço do nosso Bovespa, tudo bem? Então não ficaria eufórico para buscar por altas nessa semana, tá? Isso é pelo menos minha visão, tá, pessoal? Então, como eu comentei no início do vídeo, não achei nada interessante para essa semana, no sentido de já iniciar a semana ali pensando em montar alguma operação, tá? Então tomem bastante cuidado, novamente eu repito, façam ali a manutenção, né, das operações que já estão em andamento, façam saída parcial se ainda não fizeram para os ativos que já pagaram no mínimo 1,5 vezes, né, o indicado 2 vezes o risco, já faz uma saída parcial, faz ajuste de stop, focado mais para as operações de swing trade, que é no curtíssimo prazo, tá? Para não acabar devolvendo todo o ganho numa possível correção do Ibovespa um pouco mais para baixo, tá? Então protege as operações, que está dando ganho 2 vezes o risco, já coloca no bolso pelo menos uma parte, tudo bem?
Então, para o Ibovespa eu vejo isso, tá? Não achei nada interessante, inclusive hoje vai ser um vídeo aí bem mais rápido. Acredito que no decorrer da semana talvez surja alguma coisa ali de continuidade. Então, buscando aquele contexto que eu venho trazendo para vocês, que é tentar alinhar operações e contextos operando continuidade, atuando nessa tendência de alta do Ibovespa que nós tivemos no último mês, não achei nada. Então, indo para esse contexto de continuidade para alta, as melhores oportunidades, ao meu entender, foram nas 3 últimas semanas, onde deram para montar posições, e bastante dos ativos que eu trouxe aqui para vocês foram esses ativos que se desenvolveram bem, o tipo de TAI 11, a Loop, Honey 3, Viva 3, Uzi Minas, deixa eu ver aqui, Alos 3, Multi 3, Cirela, Cury, DIR 3... Ambev, uma parte, né, subiu um pouco também. Deixa eu ver se tem mais alguns ali que eu lembro rápido aqui. Enfim. E também, qual que é o outro contexto que eu gosto de atuar? Quando eu entendo que esse movimento pode estar esticado, que a gente pode ficar um movimento um pouco mais travado ou até recuar um pouco. É buscar aquelas quebras de estrutura, alinhando o tempo gráfico maior, né, entendendo que ele está esticado e atuando lá nos 15 minutos, tentando montar alguma operação com estrutura de day trade e andando a favor, carregá-la para swing trade com risco bem pequeno, tentando atuar e tentando pegar uma parte dessa correção, caso de fato ela aconteça no Ibovespa, assim como ocorreu nessa semana anterior, que a gente teve os 4 dias aqui corretivos. Tá claro que bem difícil de atuar aqui, que a gente vê que ele cai se arrastando, né? Ou seja, de fato um movimento para baixo com característica de correção. Então tudo ainda bem alinhado para que nós continuamos a alta, mas não acredito que seja nessa próxima semana, tá? Dito isso, passando rápido pelos setores que são mais relevantes na nossa bolsa, que nós também conseguimos aqui atuar bem, né? Temos o índice financeiro, que é o IFNC, também atuou entregando mais uma pernada de alta nas 2 últimas semanas, mais de correção, né? Marcando topo, regredindo um pouco, olhando aqui no médio com o intuito de um prazo maior, ou seja, o gráfico aqui semanal, mesma leitura do Ibovespa, né? Aqui ainda está um pouco mais próximo, não está tão distante, mas ainda assim acredito no movimento um pouco mais travado no IFNC. Tá? Então não vejo mais nada interessante. Deu para aproveitar boas oportunidades dentro do setor, espero que vocês tenham conseguido, né? Inclusive trabalha com renovação de máxima histórica, mas não vejo nada no momento aí para IFNC, tá? Um ponto que eu ficaria um pouco mais atento, talvez uma correção um pouco mais para baixo, testando essa troca de polaridade, onde um antigo ponto de resistência, que foi toda essa região, resistência seja testada aqui como um suporte, tá? Quem sabe aqui surge uma boa validação para buscar trades em ativos do setor financeiro novamente, buscando por continuidades, tá? No momento, apesar desse fechamento de sexta, né, o candle do G com rejeição, querendo ou não, ele já está num bloco aqui, olha, de defesa do curtíssimo prazo, ok? Podendo, né, querer voltar para renovar essa máxima, mas por enquanto estou um pouco mais de boa com o setor financeiro. Tá? Prefiro aguardar. O setor imobiliário também chegou a entregar mais um forte impulso, passou a semana passada aqui no processo de correção normal. Nós temos um ponto de resistência importante para ser buscado na região dos 1.500 pontos, mas olhando aqui o gráfico semanal, está um pouco distante da média móvel de 9 e recentemente nós podemos perceber que após essa impulsão de alta, o preço fez o quê? Né? Se afastou da média móvel de 9 e regrediu lá para próximo da média móvel de 9 e, nesse caso, entre a média móvel de 20 também, marcando aí sim um novo fundo ascendente com renovação de máxima. Olhando para esse cenário, né? Para qual cenário? Esse cenário ao qual nós estamos atualmente aqui, acredito que é mais provável um movimento um pouco mais morno aqui, tá? Talvez 1, 2 semanas um pouco mais lateral nessa região, beleza? Também foi um ativo que deu para trabalhar boas operações, bons contextos, mas a melhor oportunidade, ao meu entender, no curtíssimo prazo, passou nas 3 últimas semanas, que inclusive nós mapeamos muito bem. Tá? Agora um pouco de ter mais calma, olhando o mercado, não consegui achar nada de acordo com a minha leitura, tá? Achei inclusive um mercado ruim para ser
de leitura para essa semana, tá? Achei bem confuso, não consegui encaixar nada assim muito interessante dentro do meu perfil. Inclusive até perguntar para vocês, vocês conseguiram ver algum ativo assim que chamou muita atenção? Porque de fato eu não vi nenhum, tá? Não vi nenhum mesmo. Índice de consumo um pouco mais atrás dos outros setores, né? Esse aqui não conseguiu romper nem o ponto principal de resistência aqui, que é a faixa dos 3.200. Fecha a semana passada com cara de correção. Se eu olhar aqui as médias, esse aqui não está tão longe, né? Mas não vejo nada muito interessante ainda, tá? Como eu disse, vou para uma semana aí um pouco mais pé no chão. IEX não vejo nada também, foi um ativo não, mas foi um dos setores que mais subiu, que trabalhou com renovação de máxima histórica, inclusive ele está em máxima histórica nesse momento. Mas, de novo, leitura aqui, olha, fica fácil entender que nas últimas vezes que ele se afastou muito da média móvel de 9, logo ele abriu uma correção, né? Seja aqui um tempo lateral ou na contratendência, impulsiona, se afasta da média móvel de 9, olha, volta para a média móvel de 9, impulsiona. Então, olhando para esse cenário e esse preço distante assim da média móvel de 9, eu aguardaria uma semana um pouco mais morna para o setor também. Sendo claro, oportunidades para quem está posicionado dentro do ativo no setor, na ponta compradora, é hora de fazer uma saída parcial com toda certeza nessas regiões. Tudo bem? O IMAT, passar rapidamente por ele, está fazendo aqui o processo de correção, né? Se a gente tiver aqui um rompimento de máxima semanal na sexta-feira que vem, dia 28 de novembro, né, mas uma barra compradora fechando acima dessa máxima da semana passada, pode ser que a gente queira ver, pode ser que a gente veja, né, queira ver é foda. Quem sabe o setor dá uma impulsionada para cima, até porque se esse cenário de fato ocorrer da bolsa ficar um pouco mais lateral, e aí partindo para uma análise do dólar, que a gente vê o dólar subindo um pouco mais forte ali na sexta-feira, voltando a trabalhar acima da última congestão que ele tinha armado, né, antes de romper o fundo, olha, que é basicamente essa lateralidade, alinhando também com um novo canal de baixa estruturado aqui, né, olha, muito bem desenhado, tem resistência um pouco mais acima nos 5.480, acima dessa região, caso ele faça o rompimento desse canal de baixa, cara, eu não sei se a gente vê dólar acima de 5.595 agora no curtíssimo prazo, tá? Que a gente vê o dólar acima desse preço seria imaginar o Ibovespa fazendo uma correção bem mais ampla para baixo, buscando, quem sabe, a região dos 147.400. Então, é provável, né? É até provável ver o dólar, mas não acredito nisso nessa semana, tá? Posso estar errado. Não vejo isso agora, ok? Por enquanto só correção, né? Ele pode bater nessa região de canal de baixa aqui e já travar nessa zona, mas tem sim espaço para voltar a testar aqui na região dos 5.560. Eu não acredito que ele faça o rompimento dessa região assim, beleza? Então o dólar também numa região de suporte, nada muito interessante. Se a gente olha lá pelo gráfico semanal, ele ainda atua dentro de uma zona de trava do último movimento aqui, né? Olha, se eu for considerar esse outro bloco um pouco mais para cima, foi exatamente onde ele travou, tá? Foi exatamente onde ele travou. O que me preocuparia seria se ele, de fato, ele faz um movimento rápido e rompe essa estrutura de topo, e aí sim, na correção aqui, eu começo a acreditar que ele pode estar querendo inverter um fluxo para alta de novo. Mas lembrando que isso, por enquanto, é só uma possibilidade, ok? Não dá pra gente ficar esperando isso do mercado antes de acontecer. A gente tem que trabalhar com o que já aconteceu. Então vejo isso ainda para o dólar. Agora sim, partindo para os ativos, que não tem muita coisa para nós tratarmos, tem TAI 11, né? Olha, a gente comentou diversas vezes. Diversas não, né? Porque depois dessa movimentação aqui, ele foi em linha reta e só quem estava posicionado se deu bem. Mas nós comentamos, inclusive eu também peguei compra na nossa carteira fechada, acho que é daqui a aqui, ó. Acho que foi uma coisa assim, ou daqui aqui em cima, algo nesse sentido. E depois comentei com vocês alguma possibilidade aqui, ou aqui de continuidade, enfim. Agora não vejo compra, tá? Não vejo compra no papel. Tem um ponto de defesa aqui, ó, nos 36, o preço bem longe. Se eu fosse fazer a leitura também das médias, muito longe das médias, principalmente da média móvel de 9, né?
que é a nossa referência de preço justo no curtíssimo prazo, para refinar e buscar por operações lá no tempo gráfico diário, no intraday de 60 minutos, encaixando com essa leitura do semanal, então no momento eu não vejo nada. Agora é aquela, no contexto de continuidade, que foi o tema dos últimos 3 meses nosso aqui trabalhando nos vídeos, foram 90, diria 100% dos vídeos com essa estrutura de continuidade, buscando por compras em regiões internas, atacando região externa, com payoff legal, né, interessante, com risco curto, com alvo longo, enfim, não vejo isso nesse momento. Tá? E o outro cenário que eu gosto de trazer um pouco para vocês é tentar atuar nessa ponta de contratendência, tentando ir até a média, né? Porque se eu entendo que a média móvel de 9 do gráfico semanal está aqui embaixo, e eu vou até colocar ela para aparecer aqui, olha, gráfico limpo, aqui embaixo. Então tem um espaço para o preço decorrer aqui. No diário, é óbvio, eu não tenho nada de venda aqui ainda. Tá? Só que se eu jogo lá para os 60 minutos, em específico aqui de TAI 11, não tem nenhum contexto muito bem desenhado ainda, mas é um ativo que eu posso avaliar o reteste nessa região mais acima da faixa dos 43,30, e até eu vou deixar um alarme aqui, senão durante a semana eu acabo nem vendo. E avaliar o reteste do preço nessa região, olha, para tentar buscar o quê? Entendendo que isso aqui foi uma perna de baixa, e aí assim, pessoal, perna de baixa no sentido do intraday, para fazer uma correção macro, que seria uma correção no tempo gráfico semanal. Estamos trabalhando agora essa leitura, trazendo do tempo gráfico semanal, entendendo que o preço pode estar esticado, atuando nos 60 minutos, então, tentando a favor desse movimento de baixa, encaixar uma venda, onde eu consiga com um risco bem pequeno mesmo, porque a tendência ela é de alta. As maiores oportunidades foram na ponta compradora. Então, quem tinha, né, os melhores movimentos para ser feito, já teve as oportunidades de atuar. Não é agora que vai ficar que nem louco querendo caçar contra a tendência, principalmente querendo achar topo. Tá? Então, não inventem moda. Tá? Não inventem moda. Esses trades de contratendências, eles são bem pontuais, principalmente quando a tendência está muito forte. Então, tome muito cuidado com isso. Não é para sair vendendo as coisas, não. Enfim, ele faz esse movimento de baixa, faz essa correção, pode marcar um topinho descendente aqui e querer corrigir um pouco mais para baixo. Lembra que aqui é 60 minutos. Onde está a minha referência da média móvel de 9 no semanal? Olha ela aqui embaixo, que eu deixei marcado. Então tem um espaço para trabalhar até lá. Ou seja, para essa região demarcada, eu tenho até a média móvel de 9 do semanal um espaço de 8,73%. Tá? Que teria para o preço decorrer. Ou seja, dentro desses 8%, eu posso tentar atuar e pegar uma parte desse movimento. Ok? Então, essa região de 43,25, fico atento em TAI 11 para tentar uma venda. Outro ponto, e aí é aquilo que eu comentei, tá, pessoal? Essas regiões aqui que são demarcadas são aqueles trades mais dinâmicos. Então, é interessante que durante o pregão, na abertura de segunda-feira, você acompanhe pelos 15 minutos, pelos 30 minutos e 60 minutos. Tudo bem? Para avaliar como vai ser o comportamento do preço nessas regiões. Se vai ter absorção de venda, se vai ter muita agressão de compra ao testar essas regiões, se o preço vai chegar aqui exatamente desse jeito que ele está chegando agora. Deixa eu colocar nos 15 minutos. Que eu não tenho muita agressividade do preço, tá vendo? São barras pequenas, dificuldade para chegar até lá. No momento ele vem criando esses topos internos, olha, o que é liquidez. Então fica até mais interessante acreditar que ele possa testar essa região e querer derreter um pouco mais até aquela zona. Tá? Ele já criou esses topos aqui interiores. Do mesmo jeito que eu trouxe o contexto para vocês de região interna, para atacar a região externa, trabalhando na ponta compradora, na ponta vendedora acontece do mesmo jeito, só que na ponta contrária. Por que isso aqui é uma região interna? Por que isso aqui é uma região interna? Porque eu tenho sempre que lembrar qual é a referência que eu estou utilizando. Então eu tenho o último fundo que gerou um topo, foi esse aqui, olha. Então esse aqui é a minha última referência de alta. O preço quebrou ela para baixo. Opa! A partir desse momento eu tenho minha referência externa, ó, topo, que gerou através desse fundo. Mas a minha referência é esse topo e esse fundo, olha.
Essa é minha base. Esses são meus movimentos externos do intraday, 15 minutos. Aqui, olha, região interna, região interna. O que eu vou procurar aqui? Tentar atacar essas regiões internas para levar até a zona externa. Só que na ponta contrária da compra, funciona o movimento inverso. Tudo bem? Então é isso que eu vejo para TAI 11. Também não consegui encontrar isso em muitos ativos, tá? Um ou outro assim só que eu peguei, no restante não fiquei caçando isso, porque de fato prefiro aguardar um pouco mais, vou para uma semana um pouco mais, de novo repetindo, mais pé no chão, então vai ser algumas coisas bem pontuais, tá? TAI 11 é isso que eu estou vendo, Cogna 3 que nós comentamos, olha, tinha o ponto aqui para tentar compras, e aí atuando ainda na continuidade compradora, mas ele não chega nessa região, ele já trava mais acima na zona de troca de polaridade, né? Ó, região de resistência, testada como suporte, já houve reação do preço, não vejo compra aqui, tá? Não consigo comprar nessa região, mas quem está posicionado tem uma possibilidade de ajustar o stop aqui, ó, 3,35, vamos ver se ele joga lá para 4,38, que é o próximo ponto de resistência, tá? Mas assim, eu não vejo compras em Cogna 3, ok? Apesar do gráfico semanal aqui, tá bem bonito, tá? Um trade para quem tem um perfil de risco aí mais arisco, eu diria, cara, esse rompimento de máxima com stop na mínima é que tem um stop de 11%, não faz sentido porque até o próximo ponto ali tem 15%. O jeito de tentar atuar aqui olhando o gráfico semanal, porque se eu olho as médias, ele não está esticado, tá vendo? Inclusive tem até um contexto interessante fazendo essa leitura com as médias. Eu tenho as 3 médias atuando juntas. A de curto, as duas de curto prazo, né? Porque a de 20 períodos também é uma média móvel de curto períodos. Então eu tenho a de 9, que é curtíssimo, a de 20, que é curto período, e eu tenho a de 200, que é uma média longa juntas, tá? Então eu tenho aqui o preço trabalhando próximo a elas. O que eu gosto desse contexto, que eu entendo que ele tem pressão ainda para continuar andando. Tá? Então, gráfico semanal, a gente entende que ele está de fato em uma região de preço justo. Fez a questão da troca de polaridade, né? Uma zona importantíssima de resistência aqui para trás, olha. Deixa eu tirar até esses montes de média. Um ponto muito importante de resistência, foi testado agora como suporte, entrou defesa compradora, pode ser que ele faça mais um impulso para cima. Beleza? Beleza. O que eu tentaria fazer aqui? E aí é algo que eu já mostrei para vocês, né? Máxima e mínima dessa semana. Só que perceba que o nível está lá embaixo, 3,57. Vamos jogar no diário para ver. Ele vai ficar aqui embaixo ainda, o que seria procurar por uma compra mais aqui, ó. 3,57 uma compra, o stop original tem que ser aqui embaixo, ó. Tá? Para tentar atuar como um pullback aqui a favor desse impulso, se de fato isso se desenhar, para buscar o próximo ponto de resistência, que é lá na faixa dos 4,40. Então, cara, uma fase aqui dos 3,60, ficaria atento, tá? Mas tá com cara de querer subir direto, e aí eu não vejo nada para fazer. O GPA3, eu comentei com vocês essa questão de venda, que dia que foi isso aqui? No dia 13/11, olha, então início de semana passada, talvez, eu comentei isso aqui com vocês, que foi o mesmo contexto que eu trouxe de TAI 11. Aqui em o GPA, que já se desenrolou durante a semana, na semana passada, tá? Olha, também o ativo tentou um pivô aqui esticado, se eu jogo lá para o gráfico semanal, não era esse aqui. Enfim, não era esse aqui que estava o esticado, mas tinha aqui o contexto porque ele quebrou a estrutura se eu jogo lá para os 60 minutos, né? Ó, ele rompe, falha um nível de resistência muito importante. Aí qual que é a leitura? Eu tenho o meu último fundo que gerou a máxima. Então essa aqui foi minha última defesa compradora, dentro dessa tendência de alta. Ó. Fundo, topo que renova a máxima. Só que no mesmo movimento que gera a máxima, ele gera uma mínima. Então o preço vem, olha, renova a máxima, renova a mínima. Ele quebra o movimento, deixa um desbalanço nesse impulso, corrige em forma de bandeira, interage com a região de desbalanço, que foi onde eu comentei com vocês que dava para procurar por uma venda, exatamente tentando trabalhar com esse contexto para descer uma parte vendida com papel com risco baixíssimo, imaginando um pivô aqui
de baixa no intraday, tá? E aqui a gente está atuando nos 60 minutos. Quem conseguiu pegar, olha, ficou muito bem posicionado, porque o stop já pode ser colocado aqui no zero, né? Olha, a qualquer dentro desse ponto aqui no zero. Então, quem vendeu aqui, por exemplo, como stop já aqui, que era mais arriscado, mas ainda assim não foi estopado, né? Então, vendeu aqui na região dessa defesa, e agora o seu stop já vem para cá, ó, tá? Já vem para cá. A partir do momento que ele quebrar esse fundo, aí você pode jogar o seu stop aqui no zero e continuar conduzindo a operação, tá? O contexto de ter demarcado essa região de interesse é porque aqui tem um IFVG, tá? Que ele é um gap invertido, ou seja, eu tenho o preço que sai desse movimento aqui para gerar a máxima, olha. Então aqui ele deixa um desbalanço, ó, entre três barras, né? Ó, barra 1, barra 2, que gera o desequilíbrio, uma barra grande, e barra 3. Ou seja, a máxima da barra 1 não pode interagir com a mínima da barra 3. Então ele deixa um desbalanço, que é o que gera esse impulso para cima. Só que no mesmo movimento ele rasga isso aqui para baixo. Então eu tenho um gap invertido nessa região, que ele serve como uma zona de interesse. Pode ver que o preço respeita muito bem ele toda vez que ele é interagido aqui dentro. Tá? Aí, diminuindo ainda mais, olha, para a gente poder ter contexto no gráfico de 15 minutos, lembrando, onde foi feita minha leitura? Tempo gráfico semanal, o pavio de... Olha lá, ó, onde ele estava, próximo de uma região de resistência, gráfico diário... Eita! Gráfico diário. Esse engolfo de baixa com volume de venda. E aí lá nos 60 minutos a gente conseguiu perceber aquela quebra, que pode ser uma inversão de fluxo. Tentando carregar até na onde? Qual que é o meu intuito? Qual que é o fundo do tempo gráfico diário? Ó? Aqui embaixo, ó, essa região eu sei que deve entrar defesa compradora, que foi uma zona onde segurou o preço todo aqui para trás. Então, sei que essa região de 20,40 eu não posso vender na cara dela, mas eu tenho até ela para mim trabalhar uma operação. Tá? Então, vou demarcar ela aqui só para que a gente consiga entender e ver pela cor onde está essa região, lá nos 60 minutos. Olha onde eu estou vendendo, olha a distância daquela região. Está lá embaixo, olha, o meu ponto de interesse estava aqui em cima. Então, se eu consigo encaixar uma venda aqui, eu tenho um espaço para tentar trabalhar esse contra-tendência um pouco mais contextualizado. Tudo bem? Até porque trade de contra-tendência, o risco ele já é maior pelo fato dele estar contra algo que está mais forte no momento. Beleza? Então, é imaginar isso aqui, olha, movimento de quebra, correção, impulsão aqui para baixo, em direção ao próximo nível. Jogando isso lá para os 15, para a gente refinar ainda mais, né? A gente vê, olha, a interação com essa zona de interesse, como entra pressão de venda. Tá? Então você conseguiria encaixar aqui uma venda pelo intraday, atuando com um contexto do tempo gráfico diário. E aí, aqui embaixo, por exemplo, se você vendeu aqui no teste dessa região de defesa, até o primeiro rompimento já dá 4,5. Como é um trade de contra-tendência, cara, você já elimina o seu risco aqui, olha. Já elimina o seu risco assim que o preço romper os 21,33. Coloca o seu stop no zero e o alvo final leva lá para a região de 20,40. Tá? Então, esse também é uma das possibilidades de atuar com esses contextos buscando trade de contra-tendência. Tá? Viva 3, mesma coisa. Movimento lá em cima, chegou numa região muito interessante de resistência, até acredito que ele possa vir romper aqui, olha o que acaba deixando um topo duplo, tá? Mas se eu olho lá pelo gráfico semanal, está um pouco distante da 9, então acredito que ele possa fazer um pullback aqui, que seria até uma correção para cá, que seria até bom para dar novas oportunidades compradoras. Tem uma região boa aqui nos 29,50 que dá para procurar por compras de novo, tentando atuar na continuidade de compra. Show de bola, mas não é isso que nós temos agora, não compraria aqui em cima, e para vender isso aqui, diário não tem nada, 60 minutos. Tem a região aqui demarcada também, né? Olha, ele quebra esse movimento aqui de baixa, o último fundo que sustentava essa renovação de máxima. Eu sei que a região de defesa, lá do tempo gráfico diário, é essa faixa dos 30 aqui, olha, até um pouco mais para baixo, aqui os 29. Então, um ponto que eu fico atento para a Viva 3, para tentar também pegar um trade de contra-tendência, região de 32,85, tá? Voltando aqui, dá para tentar uma venda, atuando com perna de impulsão, retração e impulsão no intraday. Beleza? É isso que eu vejo para a Viva 3
também. Aí dá para ir refinando, né? 15 minutos durante a abertura do pregão. Só para relembrar. Deixa eu ver o que mais tem. Cara, Uzi Minas tá numa região bem interessante, tá? Mas eu não tô botando muita fé comprando já esse reteste aqui com stop na mínima, ok? Um pouco de receio, cara. Mas ele tá numa região de trava aqui, tá vendo? Olha. Uma região de trava aqui importante, ó. Tem um gap invertido aqui. Tem uma região de trava lá no diário, que é a zona azul demarcada aqui, olha. Então, cara, mas ainda assim eu não sei. Só que veio que desenhou certinho o desenho que nós trouxe, né? Talvez eu tentaria buscar uma compra um pouco mais abaixo, tá? Atuando aqui, ó. 5,03. O foda é que o stop vai ter que estar embaixo desse pavio aqui, ó. Não tem outro ponto, né? Tem que estar embaixo do pavio, ó. Então é um stop para dar segurança de 10%. Então tem que ir com a mão menor, tá? Só que é um trade um pouco mais a favor da tendência de curto prazo. Mensal tá bem interessante. Eu gostaria de ver ele recuar pelo menos 50% dessa barra mensal de outubro. Então máxima e mínima ainda fica um pouco mais para baixo. Olha, por isso que eu acho que ele pode querer trollar esse primeiro gatilho de compra aqui, olha, chamar comprador e afundar um pouco mais para baixo aqui e depois voltar arrepiando para cima, tá? Essa é a leitura que eu tenho, ok? Quer tentar comprar aqui já? É mais arriscado, cara. É compra aqui, cara, o stop aqui embaixo eu não gosto muito, tá? Gostaria de ver o stop mais abaixo dessa região de defesa aqui no mínimo, tá? Talvez tentar comprar então a mínima de sexta com o stop aqui embaixo, bem mais arriscado, mas stop de 2,5, ou aguardar a interação um pouco mais abaixo. O interessante mesmo é acompanhar durante o dia, tá? Que às vezes pode entrar força aqui já na segunda-feira, você tem que atuar pelos 15, né? 15 não, é ruim de liquidez aqui os Minas. E tentar pegar algo nos 60 minutos, com compra aqui, ó. O stop aqui, tentando pegar o movimento aqui para cima, algo nesse sentido. Mas é um papel que vale a pena acompanhar de perto essa semana, tá? Tô achando que vai ter bastante volatilidade. Bastante é foda. Mas eu tô achando que que é um papel que deve entrar volatilidade aí sim, tá? Use Minas. Vitro 3 eu tinha comentado com vocês, inclusive tentei pegar o papel na minha carteira fechada, não consegui, mas olha como é que o papel se desandou, né? Não consegui pegar aqui embaixo, ó. Foi embora. Quem tá posicionado aí, meus parabéns. Só para mostrar para vocês, também foi um dos contextos que nós trouxemos aqui. E aí já atuando na questão de tomar risco próximo à região interna, fundo interno. Interno do quê? Desse externo. Região interna ataca a região externa, tá? Mas não vejo mais nada para fazer. BMOB 3 está numa região interessante, só gostaria de ver uma correção um pouco mais para baixo, tá? Um pouquinho mais para baixo aqui eu me sentiria aqui, olha. Eu não tô com comprar aqui com stop aqui, é máxima histórica, e volume para cima, volume para baixo, mas tá bem bonito o papel, tá? Mas confesso que tô meio receoso pelo fato de não conseguir ter entendido muito o mercado fazendo as análises hoje. Então eu fiquei meio assim. Semanal, olha, tá bem interessante, não tá muito longe da 9, gráfico mensal tá com cara de querer ir embora ainda, mas eu queria tentar pegar uma correção mais para baixo, tá? Uma correçãozinha aqui um pouco mais para baixo, mas já houve a interação, um pouco mais arriscado, ó, compra com stopzinho aqui na mínima, tentando pegar a continuidade, tá? E aí é mais seco no preço mesmo, tentando atuar barra mesmo, né? Barra. E é isso, cara. BMOB, HBOR 3 tem aquela região que se voltar aqui dá para avaliar e tentar encaixar uma venda lá pelo intra 60, intra 30 minutos aqui, olha, atuando no impulsão, quebra de último fundo que gera máxima, possível inversão de fluxo, pullback e mais um impulso para baixo para interagir lá numa correção ampla do tempo gráfico semanal. Dado que foi um ativo que também subiu muito forte nesse movimento de tendência, então se eu jogo lá pelo tempo gráfico semanal, olha, o preço se afastou muito da 9, tá vendo? Pressão vendedora, quebra o último fundo. E aí é isso que eu vejo, tá? A possibilidade de atuar na venda de HBOR lá nos 3,45, tá?
Ó, movimento de fundo, renova máximo, o mesmo movimento que renova essa máxima é o que gera uma mínima. No pullback, tentando atuar nesse movimento, então, para baixo. Ok? Whisky 3, mesma coisa, pessoal. Ó, lá em cima, fechou com engolfo de baixa, afunilamento de preço, né? Olha, o preço como afunila nessa região, em cima de uma região de trava fortíssima, que é a região de trava do movimento externo macro, ou seja, topo, fundo, movimento externo. Olha onde está os 50%, ou seja, a retração de toda essa queda, exatamente aqui, que é na onde o preço vem fazendo o quê? Afunilando. Olha lá, afunilando, ou seja, criando até uma deriva aqui nessa região, podendo corrigir, fazer uma correção mais ampla, e estaremos de olho aqui para quem sabe uma reacumulação de compra em uma zona de troca de polaridade. Ó. Zona de... Nossa, eu sou uma negação, cara, para desenhar isso. Puta que lá merda. Ó. Região de resistência, agora como um suporte, tá? Para tentar atuar por aqui na compra de novo. Agora, no curtíssimo prazo, entendendo todo esse cenário macro, vou levar isso lá para os 60 minutos. Opa! Eu tenho uma região aqui para buscar para uma venda de contratendência. Qual que é essa região? A faixa aqui dos 8,27, 8,20 eu já fico atento, tá? Então essa região aqui já dá para ficar atento, ó, 8,20. Tentando atuar nesse movimento aqui, que seria ele trabalhar com uma correção, quem sabe, ampla no tempo gráfico semanal, tentando montar uma operação intradiária, seria um day trade, e carregar para um swing com stop curtíssimo. Tá? Também atuando aí numa contratendência. Jales Machado, olha, e não é que ele travou naquela região de gap invertido, que eu tinha comentado com vocês, travou aqui, ó, quem pegou o stop 4.31, ele basicamente já pagou o risco 2 vezes. Tá com cara de armar um pivô, tá? Eu só não vejo compra aqui. Mas quem tá posicionado, que eu sei que bastante pessoas aí acompanham o ativo, cara, o stop aqui embaixo, ó. 2,60, tá? 2,60. Vamos ver se ele corrige toda essa última queda aqui, olha. Até essa região dos 3,50 aqui tem bastante espaço, tá? Mas tá, trabalha em mínima histórica, é um papel que pode voltar a dar uma movimentada, tá? A gente vê que tinha caído bastante o volume aqui, olha, e agora começa a entrar volume de novo no papel. Pode ser que ele comece a dar algumas oportunidades para atuar em alguns trades mais dinâmicos, mais de curtíssimo prazo, com algumas entradas mais rápidas, tá? Para ficar atento. Aí, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Qualquer dúvida, fico sempre à disposição. Só deixar aqui nos comentários e do mais. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana e um ótimo gerenciamento de risco aí para todos, pessoal. Abração.